Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu vou falar de mandala, de ritual, de caminhos da espiritualidade e de projeção astral. Mais uma vez eu abri uma outra caixa de perguntas lá no Instagram do canal, @oficialcdh. A gente tem interagido cada vez mais lá e eu vou tentar fazer algo que eu tentei fazer da outra vez e não consegui, que é responder várias perguntas num único vídeo. Mas qual que é a minha ideia? Tem muitas perguntas sobre vídeos que a gente já fez e aí eu vou tentar dar uma resumida então em vídeos que a gente já fez, coisas particulares da minha reflexão sobre a vida que me perguntaram aqui também. Vamos ver o que vai dar. A primeira pergunta é do Thiago Felipe Ambrosini. Função da mandala no autoconhecimento. Isso já rendeu um vídeo completo aqui do canal. A mandala, dentro do autoconhecimento, é como se fosse um mapa. Toda mandala ela tem um centro, ela tem algo para onde as bordas, para onde tudo que é periférico é direcionado. Então ela é uma grande referência, metáfora, mas mais do que referência e metáfora, é uma grande representação do nosso processo de autoconhecimento. Independente se a mandala necessariamente é redonda ou quadrada, porque tem mandala de tudo que é jeito, né? Sempre existe um motivo central, sempre tem alguma coisa que remete ao centro, uma convergência. E isso diz respeito à nossa busca, ainda que a gente não saiba, ainda que seja inconsciente. Falando um pouco de conceito, dentro do nosso psiquismo tem um negócio chamado energia psíquica, que é mais ou menos para onde que o nosso processo psíquico, o nosso processo de autoconhecimento vai estar sendo direcionado e busca interesses. Mais ou menos isso. Então tem hora que a nossa energia psíquica está mais para fora, ainda que sejamos introvertidos, e tem hora que a nossa energia psíquica está mais para dentro, com os nossos processos, estamos mais reflexivos, ainda que sejamos extrovertidos. Então, a energia psíquica, independente de onde ela está, faz esse caminho para fora, para dentro, entre conteúdos, independente de como é a nossa personalidade ou o nosso tipo psicológico. Essa energia psíquica que vai rondando e de vez em quando chega num conteúdo que é traumático, que causa ali um incômodo, etc., ela tem um objetivo. No fim da vida, ela tem como objetivo o centro, no sentido de nós mesmos. Aquela coisa que a gente vive repetindo. É a ideia natural, orgânica, do fluxo energético encontrarmos nós mesmos. Seria mais ou menos isso. Então, querendo ou não, de um jeito ou de outro, a psique vai tentar fazer com que a gente deixe de ser vaidoso, egoísta, para tentar se aproximar muito mais ao que a gente é. Por isso que em muitos momentos, né, na literatura, a gente vê uma construção até a meia-idade para tentar mostrar para o mundo que estamos vivos e que somos pessoas interessantes, para na segunda metade da vida a gente parar de se preocupar tanto com a aceitação e muito mais uma construção interna de agora eu preciso me aceitar, não a aceitação do outro. É mais ou menos isso. A mandala, ou o mandala, ele representa essa caminhada ao centro. Então, quando você desenha a mandala todos os dias ou com alguma periodicidade, principalmente se for algo espontâneo e não tão calculado, você tem a possibilidade de trazer para a arte, mais uma vez você traz ali para o papel, uma ferramenta para se equilibrar. Sabe aqueles momentos tensos de que a vida toda parece que vai explodir a qualquer momento de tanta tensão que existe em volta? Desenha. Ou se seu negócio não é desenhar, é dançar, faça danças circulares. Não é à toa que várias religiões e filosofias espiritualistas, místicas, fazem danças circulares. Através da dança você está ali fazendo uma mandala, mas também pode ser que você goste de fazer trabalho com madeira, ou qualquer outro tipo de trabalho mais espontâneo, mais artístico, entre aspas, que você pode fazer vivenciando a mandala. E você pode se valer disso. Ainda que seja admirar uma mandala. Eu tenho ali uma mandala, eu tenho em casa um quadro, ou eu tenho na internet uma mandala que me chama muita atenção. Fico um tempo ali admirando, observando. Eu muitas vezes já falei aqui, mas repito nesse vídeo, eu não gosto muito de meditação com tela de computador, que emite luz, né? Você não está usando a luz do ambiente, ou o sol, ou uma luz natural. Você está usando algo que emite luz. Então tem uma influência fisiológica isso, né? O quanto isso mexe com uma série de receptores nossos e tal. Então também ficar meditando muito tempo na tela de um computador, de um celular e tal, não é... Eu não acho
e aí é o achismo, né? O perigo do achismo, eu não acho tão saudável quanto uma meditação, se for em termos de imagem. Uma impressão, por exemplo, você pode imprimir num papel ou um quadro, eu acho mais produtivo em vários sentidos. Não vai ficar com o olho ardendo, sabe? Aquela coisa do olho cansado, você não vai ter esse resultado. A segunda pergunta é do Ricardo Furlaneto, que é conexões entre Egito Antigo, Grécia e Pérsia. Bom, de fato, isso acho que vale um vídeo completo e com embasamento histórico, até político. Para fazer esse vídeo aqui que eu estou fazendo, vale umas pinceladas, né? Então vamos lembrar onde esses lugares ficam. Nós temos o Egito, ali na pontinha da África. Nós temos a Grécia, muito próximo do Egito, né? Cruzando ali o mar. E nós temos o Irã, não muito longe dos dois. Ali no Oriente Médio, a tradução de Irã é Pérsia, é o mesmo lugar. Então, com essas regiões mais ou menos próximas e prósperas, então você imagina que no Egito tinha uma civilização absurda, de muitos anos, com filosofias, com uma religião extremamente complexa. Nós temos a Grécia ali também, com muito material sendo construído, as filosofias ali acontecendo, fervendo, e na Pérsia também uma cultura riquíssima, explodindo ali, né, acontecendo. Não à toa que eventualmente a Pérsia e a Grécia vão entrar em guerra. Só que antes disso, ainda que tenham seus conflitos, ainda que sejam regiões diferentes, povos diferentes, você tem relatos históricos mesmo de muita gente, ou pelo menos grandes pensadores, saindo da Grécia, indo passar fazer um intercâmbio ali no Egito, aprendendo uma série de coisas, voltando e adaptando os conhecimentos que essas pessoas viram no Egito à sua própria cultura. E aí você tem especulações e até evidências da relação com deuses, por exemplo, o quanto se aproximavam. E existe isso formalmente escrito nos escritos da época, de antes de Cristo, fazendo sincretismo entre deuses. Qual a associação de Ísis com quem, de Hermes com quem, né, Tote e tal, essa coisa toda. Então eles escreviam isso, não é só uma coisa moderna ou contemporânea que hoje a gente fala que um deus é parecido com outro. Já na época eles faziam essas relações. Mas mais do que deuses, grande parte da filosofia também veio de lá. Então essa relação, esse intercâmbio de informações já era rico e já era muito produtivo em alguns séculos antes de Cristo. Assim como na Pérsia. Você tem relatos, algumas vezes lendários, a gente não sabe exatamente quem foi ou quem fez, mas uma produção muito grande ali na Pérsia e também alguns intercâmbios ali, menos evidentes, com menos informação sobre essa troca específica, né, de gente que foi para a Pérsia e voltou, mas ainda assim um pessoal importante trazendo relações. E mais para frente, com o tempo, né, tanto o Egito quanto a Pérsia vão ter suas religiões transformadas, né? O Egito se tornou cristão e depois se tornou muçulmano, né, um país ali islâmico, de maioria islâmica, e a Pérsia é a mesma coisa, né, a gente reconhece ela como Irã e também teve a tradição persa sendo substituída por uma maioria de Islã, né, de muçulmanos. E na Grécia, a gente tem toda essa tradição grega antiga, com os deuses que a gente está acostumado a ouvir falar, né, Afrodite, Zeus, etc., também tendo uma substituição em termos de maioria para a ortodoxia grega. Então, ali a gente não tem o catolicismo como maioria, a gente tem a igreja cristã ortodoxa. Mas com certeza vale um vídeo histórico sobre o que a gente tem de mais influência, né, a arquitetura. A gente percebe algumas coisas egípcias nas gregas, né, como se o grego tivesse pegado uma série de coisas egípcias e melhorado a seu modo. Melhorado numa questão estética e de tecnologia, né, com o passar do tempo. Aí fica também a preferência de cada um. A próxima que eu queria trazer aqui é da Trivi A. Ela fala o seguinte: várias vertentes espirituais que se contradizem. Como filtrar quem tá certo? Recentemente eu fiz um vídeo sobre a verdade única, né? Tá aqui, dá uma olhada. Foi alguém que também perguntou sobre um caminho verdadeiro, um único caminho. Realmente existem várias vertentes espiritualistas que se contradizem muitas vezes. E realmente ela tem razão. Vários caminhos espiritualistas se contradizem. Um vai mais para cá, outro vai mais para lá. É quase como se não tivesse uma unidade. Não existe uma unidade na espiritualidade, porque espiritualidade o que é? Cada indivíduo vai olhar e vai entender o que faz mais sentido. O que a gente costuma
sugerir, a gente aqui do Conhecimentos da Humanidade, procurem o mais tradicional possível, porque algo que está vivo há tanto tempo, de alguma maneira parece que tem uma conexão com a nossa psique coletiva, com o nosso inconsciente coletivo, com os arquétipos e que provavelmente diga alguma coisa sobre o nosso desenvolvimento. Mas se você quiser ir para um lado também mais espiritual, pô, quantos anos uma mesma filosofia está aí dizendo coisas, de alguma maneira as pessoas sentem que falam com ela. E isso tem vários motivos, tem uma pressão da sociedade, e etc. Não tem problema. Mas é importante você ter alguma noção da tradição, do tradicional, né, dos livros mais tradicionais sobre espiritualidade como um todo, sejam as mitologias, sejam práticas ritualísticas ou filosofias, religiões, para que você tenha o seu próprio, você forme o seu próprio sistema de crenças. Porque no fim das contas, se você estudar mitologias e religiões comparadas, você vai ver que existem essências que não se contradizem. Talvez na forma, na roupagem, algumas coisinhas ou grandes coisas trazem realmente um conflito. Mas tem coisas essenciais, peças fundamentais que não se contradizem. A relação com o outro, a relação consigo, a relação com o divino. Tem coisas ali só escritas de forma diferente. Mas se você entende o que está sendo dito, você percebe que é a mesma coisa. Aí a forma de fazer é ali, eu entendi que isso aqui, eu recebi uma intuição, eu recebi uma mensagem de Deus falando que é isso aqui. Eu psicografei outra coisa. Numa leitura hoje de Kardec, a gente vê que tem ali algumas coisas esquisitas de serem lidas. Será que aquela é a verdade absoluta? Se apontar o dedo para um povo ou para uma estrutura de crenças e falar que aquilo não vale de nada? Agora, estuda qual é a essência. Tem alguma essência ali que dá para tirar? No fim das contas, essas essências são as nossos maiores tesouros, porque é a partir daí que a gente consegue captar, entender um pouco mais os nossos processos. Então, por mais que um sistema espiritualista se contradiga, estude vários. Primeiro, para você saber qual fala ao seu coração, e segundo, para você ver se existem semelhanças. No entanto, não confunda o ouvir do coração com a sedução que é acreditar numa coisa assim. A gente diz respeito a um outro tipo de prática, onde envolve a transformação de si para uma pessoa melhor. E você tem várias ferramentas para isso. Então tem gente que vai usar ondas cósmicas e vibrações energéticas na frequência radiônica Alguém encontrou essa ferramenta aí, talvez digam algumas coisas lá e de repente pode fazer sentido. A minha questão aqui, a minha provocação é muito mais legal você acreditar que sem fazer nada e simplesmente ouvindo um som já é transformador. E veja que passivo é essa posição. Não, eu tô trabalhando, olha aqui, ó. Eu tô aqui meditando num negócio que eu não tô ouvindo, mas eu sei que tá me curando. Talvez esteja te curando. E tá tudo bem. A questão é o que você tem feito para melhorar. O que você tem se permitido. Como que você tem trabalhado as suas cicatrizes, os seus conflitos, as suas crises? O que você tem feito? Qual que é o seu trabalho nisso? É só ficar sentado esperando? Pensar que o negócio vai acontecer? E aí na prática você não tá fazendo nada? É só tomar cuidado com essa sedução. Qual que é a verdade? É aquilo que faz sentido para você essencialmente. Mas lembre-se que os extremos não são a verdade total. Se você tá fazendo de menos ou se você tá fazendo de mais, se você tá sentindo menos que refletindo ou que pensando, tem alguma coisa errada. Se você está refletindo ou racionalizando demais e pensando de menos, alguma coisa está errada. Já falei sobre isso aqui também, a dança dos complementares. Se você perceber que você está sentindo e fazendo e pensando e refletindo, dando espaço para tudo acontecer, talvez você esteja mais próximo do que faz sentido. Independente de qual seja essa verdade. Então, como encontrar a verdade? Não existe uma verdade absoluta para todo mundo. Por isso que existem as diferentes mitologias, religiões e assim por diante. São visões de mundo. Não tem um profissional de uma área que consegue ter tudo. Vamos supor que a gente está falando de um oftalmologista. Vão ter vários tipos de oftalmologia. Cada indivíduo vai ver, tem coisas básicas, mas na hora de buscar tratamento ou
fazer um diagnóstico ou entender, vai ter a sua individualidade. E isso acontece com todas as profissões. Então não existe uma verdade absoluta em nada. Tente fazer uma síntese, seja coerente consigo, mas cuidado que esse consigo não seja egoísta, vaidoso, tem ali seus medos. Então é quase que eu acredito nisso, mas vai com uma pulga atrás da orelha. Pô, isso aqui tá fazendo sentido pra mim, deixa eu ir. De vez em quando vê outra coisa. De vez em quando se dá espaço para confrontar aquilo que você acredita. E depois você volta, estuda mais, vê até onde vai. E antes da gente continuar, eu queria falar para vocês que uma vez por mês nós fazemos vídeos sugeridos e votados pelos padrinhos e madrinhas do canal. Então imagina um vídeo completo, inteiro e detalhado sobre um tema que vocês mesmo escolheram. Para isso, seja padrinho. Acesse catarse.me/cdh, é o primeiro nível, mas nós temos vários níveis de apadrinhamento. Dá uma olhada lá, cada um deles te dá uma recompensa, e sendo padrinho ou madrinha, você ainda ajuda a compor as metas do canal, que aí é o acumulado de todo mundo, onde a gente cada vez mais entrega mais conteúdo para você. Acesse o link aqui na descrição e eu te vejo lá. Olha só, conectado com o que eu acabei de falar, a Celiac Sil pergunta: lei da atração existe? Depende. Se você estiver falando especificamente em vou pensar e vai acontecer, vou acreditar e vai acontecer, vou fingir que já estou naquela realidade, vai acontecer, dificilmente. Precisa de uma manifestação. Se a gente olha para a Cabala, se a gente olha para alguns estudos alquímicos, se a gente olha para uma série de tradições, mesmo na psicologia, a gente vê que dentro do processo existe um momento em que você precisa trazer isso para fora. Então você precisa fazer algo, ficar na tua e imaginar, criar uma ideia que só fica na idealização, que só fica no campo das ideias, isso não significa que necessariamente vai ser realizado. Um exemplo, quantas vezes você já não teve várias vontades que nunca foram realizadas? E vontades reais, e coisas pequenas, tipo, nossa, preciso fazer tal coisa, e aí você fica ali, nossa, preciso, e esquece, e não faz, não traz a realidade. Tem pessoas que o método de agir, a dinâmica de agir com a realidade, é criar fantasias e ideias. Nossa, eu queria tanto, e tal, e cria um estado perfeito que nunca consegue trazer para a realidade. Nunca consegue trazer para a realidade. Então, lei da atração existe? Vou parafrasear o Léo. Você atrai aquilo que você é, e não aquilo que você quer. Principalmente se você não sabe quem você é, porque aí o que você quer também não é a realidade. Se você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer de verdade, em essência. Então como que essas coisas se comunicam? Então você atrai quem você é. Olha só, o próximo é do Hugo Souza e ele me dá uma provocada. Fala sobre meditação, até aí tranquilo, e seus benefícios espirituais e a importância das cerimônias. Quantas vezes já no canal eu já falei que não sou um mago cerimonialista. Não fico preparando muito o ambiente. Agora eu tenho a oportunidade de defender a cerimônia e, claro, e falar da meditação e dos benefícios espirituais. O interessante do estudo de meditação é que sempre tem. Tem alguns já feitos e sempre tem andamento, mas no geral se percebe uma melhora significativa, uma melhora real de quem faz meditação quando se tem transtornos, problemas, vamos chamar de problemas emocionais, afetivos. O quanto isso melhora. Uma vez aqui eu já fiz um vídeo sobre ansiedade. Tá aqui. E nesse vídeo, basicamente, no finalzinho, eu falo que uma das ferramentas é respirar, contato com a sua respiração, perceber sua respiração. Isso já é o suficiente para alguns processos acontecerem e você sair. Ah, é uma regra absoluta? Não, às vezes você vai precisar fazer outras coisas. Imagina se você medita com frequência. E a meditação, você tem várias vertentes, seguindo até o que eu falei, né? Tem várias vertentes de meditação. Mas, em geral, você tem uma preparação respiratória antes. Então você presta atenção na sua respiração, entra e sai. Então só aí já é benéfico. Se a gente conectar com o que eu falei agora há pouco sobre a meditação e o pensar, você já tem um outro benefício que é se dar um tempo. Você, em vez de entrar numa rotina maluca, agora eu tenho que fazer tal coisa, reunião, come, vai não sei onde, vai no banheiro, volta, continua trabalhando, chega em casa, vê um negócio. Às vezes até o livro entra nisso, né? Vai ler um livro e você está sempre na sua demanda. Quando você para um instante, 5, 10, 15 minutos, 20, uma hora, e ouve o silêncio e sente a respiração, percebe os batimentos, percebe o caos do seu pensamento e da sua atenção, da sua falta de foco, você está se dando um tempo precioso. Por mais que você não consiga se concentrar na meditação, por mais que você
tente tirar, não, esse pensamento não, né? Que é uma das técnicas. Outra técnica é você ir resolvendo as coisas que tem na sua cabeça, ou mudar a perspectiva, mas dialogar com as coisas que estão vindo, para você cada vez mais conseguir se concentrar. Você tem muitos benefícios mentais, psicológicos, afetivos e espirituais. Você tem um ganho importante no que diz respeito a ouvir uma outra voz. Se a gente colocar por um instante que existem uma mente individual e uma outra mente que está conectado a uma outra coisa, que está conectado à sua alma, e a sua alma conectado a uma essência geral, por exemplo, com a meditação e com o aquietamento, é possível que você comece a prestar mais atenção nessa voz. E aí você pode chamar isso de intuição, você pode chamar isso do que você quiser, né? O contato com o divino, mas o fato de você centrar é exatamente o que a gente falou de mandala. Você vai dando a oportunidade de todo o caos mental, e aí você usa o que você quiser, espiritual, psíquico, e ir para o centro, ser direcionado ao centro. Ele também pergunta sobre a importância da cerimônia. Bom, eu não sei se ele está perguntando especificamente a cerimônia na meditação ou fora dela, na hora de realizar alguma prática espiritual, seja qual for. Não é necessário ter uma cerimônia, mas qual que é a importância de ter uma cerimônia? Assim como uma iniciação ou qualquer tipo de ritual, seja uma missa católica, seja um ritual numa gira de umbanda. Qual que é a importância? A importância é criar um ambiente adequado para você perceber que a partir daquele momento, ou a partir daquela porta, a partir da quando aquilo já está organizado, quando você entra naquilo, ali é um ambiente divino, potencialmente transformador. No sentido de deixar tudo que não é sagrado lá fora, e agora com esse incenso, com essa luz, com o texto aqui, com não sei o que ali e tal, com tudo organizado de determinada maneira, você automaticamente vai se colocando nessa posição. Facilita a meditação, facilita os estudos, seja o estudo que for. Agora é o momento em que eu não vou olhar celular, não vou assistir TV, não vou dispersar. Agora é o momento sagrado. Muita gente perdeu ainda mais o foco, a concentração, a atenção em momento de isolamento, quando a gente precisou fazer home office em massa, porque não tem mais a cerimônia de ir para o trabalho, de muitas vezes passar o crachá, ou de pegar o elevador, ou de entrar por aquela porta. Mas indo para casa, muita gente agora vai trabalhar de pijama, entra ali, às vezes não entra em lugar nenhum. Algumas pessoas pegaram o notebook e foram pro closet, sei lá, e trabalharam ali. Isso tem uma questão psicológica. É minha casa, não é o lugar onde eu faço isso. Como é que fica a minha atenção? Tem pessoas que têm um poder de concentração de atenção muito alto naturalmente e que não precisam disso. Outras talvez precisem. Outras não precisam e gostam de fazer, para melhorar ainda mais. Então, quando você for fazer uma prática espiritual e sentir que tem um monte de coisa na sua mente, começa a ser mais ritualística. Começa a criar um ambiente. Não precisa ser nada demais. Acende um incenso, acende uma vela, da sua preferência, mentaliza, faz com que aquele ambiente seja sagrado. E não fica só, não, agora eu vou entrar ali, vai ser sagrado. Não, cria o ambiente para isso. Para finalizar, eu vou falar sobre sonho lúcido e projeção astral, que a Ellen Telles está perguntando. Também tem um vídeo sobre isso. Vocês podem ver aqui, então eu vou resumir bastante. O sonho lúcido é quando você, no meio do sonho, acaba tendo consciência de que está sonhando e a partir daí consegue manipular o próprio sonho, pelo menos em certa escala, em certa medida, nem tudo, mas é como se você fosse ganhando um poder conforme o sonho vai se desenrolando, e quando você acorda, geralmente você sabe que teve um sonho lúcido e sabe que pôde controlar o sonho. Você não está à mercê das regras que o sonho te impôs. Você consegue quebrar algumas regras. Do ponto de vista psicológico, é mais interessante você trabalhar com um conteúdo puro, simbólico, ou seja, você não ter um sonho lúcido, para as coisas que vierem ser conteúdos do inconsciente direto, mas ao mesmo tempo é interessante você também analisar um sonho onde você teve consciência. O que você fez? Qual saída que você escolheu para tal conflito, para tal problema? O sonho lúcido, ele pode ser parte do processo de conscientização de uma projeção astral. O que é uma projeção astral? Dentro de uma visão espiritualista, nós temos vários corpos. Um desses corpos se descola do corpo físico durante o sono, e você, ou numa meditação, ou numa prática, e você pode ter consciência disso ou não. Tendo consciência, você pode trabalhar com um grupo
de mentores espirituais em prol da humanidade, ou você pode dar um rolê por aí e visitar alguma coisa, e visitar as pirâmides, ou sei lá o que você vai fazer com essa habilidade. E aí todo mundo, a teoria é que todo mundo dá uma descolada quando está dormindo. Todo mundo. Algumas pessoas conseguem ter consciência disso, outras voltam quando acordam e é isso. O sonho lúcido, ele pode ser uma fase dentro da prática para você cada vez mais conseguir acordar enquanto está projetando. Ser consciente na projeção. Não é uma regra. Pode ser uma parte. Porque se você é consciente no sonho, talvez facilite você ser consciente na projeção. Mas existem várias outras técnicas, várias outras formas que não necessariamente envolvem o sonho lúcido. A gente já falou várias vezes algumas técnicas. A minha recomendação: quer projetar? Não assiste TV no quarto e saindo da sala ou parou de assistir TV, vai tomar um banho, vai ambientando, lembra que eu falei da cerimônia? Vai ambientando o seu quarto onde você dorme, ou coloca uma música projetiva, uma música meditativa. Não sugiro que acenda incenso por causa da fumaça dormindo. De repente, aspergia alguma poçãozinha, algum sprayzinho com um cheiro calmante. Varia muito, porque dependendo do cheiro que você colocar, pode ser pior. Na hora de jantar, e aí, gente, vai ver com um nutricionista, um nutrólogo, sei lá. É dito que facilita se você tiver um jantar bem leve e não ter comido carne vermelha. Na verdade, nenhum tipo de carne, mas carne vermelha em especial, porque densifica, é muito trabalho digestivo. Então, uma comida leve. Na hora de dormir, tomar uma água, não deixar o quarto ficar muito abafado nem muito frio. E aí você vai pra cama, não vê, desliga o celular e você vai ler conteúdo de projeção. Na internet, Saulo Calderon, Wagner Borges, Valdo Vieira, tem um monte de conteúdo aí de apostilinha que eles disponibilizam para imprimir. Então imprime e deitou ali para dormir, folheia, o corpo energético, corpo astral, ondas alfa, beta, gama, você vai lendo esse tipo de coisa e assim, antes de começar a ficar pregado, esgotado, deixa do lado, deita na sua cama, de preferência de barriga para cima, e vai deixando a mente, vai imaginando, sei lá, galáxias, estrelas, entes luminosos, sabe assim, entidades luminosas, anjos, o que sua crença preferir. Tem algumas técnicas depois disso. Você pode começar a se imaginar num barco, indo para baixo, e sabe assim, com a maré, vai e volta. Você pode imaginar pontos luminosos na ponta dos pés, e assim por diante. Aí, no tempo, você talvez tenha uma projeção consciente. Esse é um negócio desse tamanho para um estudo muito grande. Então vai atrás, se você está afim, vai atrás. É isso, consegui responder uma porção de perguntas, espero que vocês tenham gostado e deixa aqui os comentários. Esse tipo de vídeo é muito cansativo, falo de muita coisa e fico embaralhado? O que vocês acharam? Deixa aqui embaixo, um beijo no coração de vocês e até a próxima.